Dando prosseguimento à nossa aula sobre o livro do Êxodo, ainda nesse período de peregrinação no deserto que nós estamos vendo, até eles chegarem próximo à terra da promessa, nós estamos na parte segunda agora desse nosso estudo, onde nós estamos vendo aqui sobre a aliança de Deus que é feita com esse povo ali no deserto, né, onde Deus dá as leis para esse povo viver, mas essas leis ela está em conotação com essa aliança, esse pacto que Deus já havia feito, né, no passado com os patriarcas e agora na realidade presente diante desse povo, né? A nossa lição hoje vai estar focado no capítulo 20, verso 22 até o capítulo 23, verso 33, onde nós vamos falar sobre o livro da aliança, mais precisamente sobre isso que nós vamos conversar nesse momento. Capítulo 20, verso 22 começa falando sobre as leis acerca dos altares e depois vem sobre os servos, as leis sobre violência, né, no capítulo 21. No capítulo 22, as leis da propriedade, as leis civis e religiosas, e no capítulo 23, né, até o verso 33 que nós temos os deveres dos juízes, o ano de descanso, o sábado, mais precisamente o Shabat, as 3 festas que nós temos de celebração, que é a festa dos pães asmos, a festa da Páscoa, né, e a festa das primícias, né, que nós temos aqui como pedido de Deus para o seu povo também presente, e Deus prometendo a posse da terra. Então nós vamos até esse momento, né, de forma resumida agora, né, trabalhar essa questão. A coleção de leis, então, que está no capítulo 20, do verso 22 até o capítulo 23, verso 33, é chamado o livro da aliança, né, porque aqui está, né, o pacto da aliança sendo mostrado através das leis diante de seu povo, que está baseado no capítulo 24, né, que eu gostaria de ler apenas o verso de número 7, que ele vem falar para nós sobre esse momento na vida do seu povo. 24, verso 7. E tomou o livro da aliança e o leu ao seu povo, e eles disseram: tudo que falou o Senhor, faremos e obedecemos. Né? O livro da aliança, então, que está nesses versos que nós temos desses 2 capítulos, capítulo 20 ao capítulo 23, então. É chamado, então, livro da aliança. Mas não sabemos com certeza a que se refere essa expressão do capítulo 24, verso 7, ao chamar, ao mostrar ali que ele toma o livro da aliança, mostra para o povo, Moisés, né, e o povo faz esse pacto dessa aliança, dizendo que ele vai cumprir tudo aquilo que está presente nesse livro. O que podemos perceber é que há uma conexão íntima de Moisés como mediador, né, diante do povo com Deus dessa aliança e diante de Deus com o povo também nessa aliança. As leis depois de entregues, né, os 10 mandamentos que constituem a base da renovação da aliança, refletem então o quê? A situação histórica de Israel. Né, um povo que passa agora de um período de nomadismo, né? Eles ainda têm uma espécie de vida nômade ainda, porque eles estão nessa peregrinação no deserto, mas termina dizendo no capítulo 23 que eles vão ter a terra da promessa, né? Um povo que vai ter o quê? Um estilo diferente de vida, um estilo fixo de vida. De certa maneira, então, esse livro da aliança vai elaborar, vai aplicar os mandamentos do Senhor, né? A lei moral, né? Junto com a lei civil e a lei cerimonial, que vai começar a tomar corpo nesse momento também diante desse povo. Né? Lembrando que a lei moral ela é a base, né? Porque ela não é mosaica, ela é antes de Moisés, ela está em Moisés e ela prossegue até os dias de hoje. Né, que Jesus mesmo trouxe uma verdade em cima disso que nós encontramos na legislação mosaica, né, e
na questão da lei moral que Jesus vai trazer, vai falar, principalmente quando ele está mostrando aquele sermão do reino, que é Mateus 5, capítulo 5 até o capítulo de número 7. Mas nós temos aqui uma comparação, né, que revela diferenças e semelhanças entre a legislação do livro da aliança e as leis dos povos vizinhos de Israel daquela época. Porque aqueles povos também têm as suas leis, tanto leis que dá uma moralidade ao povo ou não, né? E também a lei legislativa e a lei dos seus deuses, né? Então nós temos aqui Israel chegando próximo a esses povos vizinhos, trazendo então, né, essa realidade do que Deus quer para a vida da sua nação, né, para o seu povo. Mas existe também um contraste, né, entre essa legislação do povo da aliança com as leis dos povos vizinhos. O contraste é a lei do Antigo Testamento não vai se fundamentar aonde? Na vontade do rei, nem nos costumes dos povos, mas sim na vontade de Deus. Os povos vizinhos, eles estavam diante de fundamentações que os reis traziam e diante dos costumes que esse povo tinha, até mesmo diante dos costumes em seus deuses, né? Mas agora nós temos o quê? Não a fundamentação de um homem, de um rei, nem de costume, mas sim da vontade de Deus, expressa por Deus na vida desse povo. Então, a legislação então, do povo vizinho é sempre secular, né? Mas diferente daquilo que é e que contém no livro da aliança, que é o livro da lei, né, de Israel, que não é secular, mas é extremamente divino para a vida do seu povo, né? Nós não temos ali uma distinção de sagrado e profano, tudo é sagrado para esse povo de Deus. A lei dos vizinhos, sim, os povos vizinhos tinha sempre esse caráter secular, encontrando-se as instruções religiosas em manuais separados, né? Agora, no contexto da aliança, tudo engloba o desejo de Deus para a vida do seu povo. O Antigo Testamento, então, não nos proporciona um código de leis completas e compreensivo, mas vai fazer o quê? Vai pressupor a existência de costumes que devem orientar o povo e também o direito do rei de decretar leis, né? Nós temos isso também presente no Antigo Testamento que nós vemos. Mas, tendo base onde? A base está no livro da aliança, né? Que não há uma ordem bem lógica no livro da aliança. Se nós lermos aqui, não tem uma ordem lógica, mas nós temos assuntos tratados que refletem todo o desejo de Deus para a vida do seu povo, né? Por exemplo, nós vamos ver algo sobre o altar, que está em Êxodo capítulo 20, versos 22 a 26, algo sobre como deve tratar os escravos, que está no capítulo 21, os 11 primeiros versos, sobre as ofensas capitais, que ainda no capítulo 21, do verso 12 até o verso 17. Nós vamos ter algo também presente sobre a vida humana, mais precisamente nos ferimentos corporais, né, que está em Êxodo 21, verso 18 a 27, sobre o boi e sobre a cova, né, em Êxodo 21, 28 a 36, sobre os danos à propriedade, né, que está em Êxodo 22, 1 a 17, né, leis sobre o boi. Por quê? Porque o boi era um animal que ajudava no trabalho do povo de Deus naquela época. Seria como uma máquina, né, que precisaria então de legislação em cima dele para que não houvesse extravagância no meio do povo de Deus em relação a esse animal, né, porque ele era o que fazia com que esse povo pudesse arar a terra, ele que conduzia, né, de forma mais forte a carregar outras coisas, né? Nós temos legislação em cima do boi por essa causa. Seria como nós pensarmos hoje os nossos equipamentos agrários que nós temos no dia a dia de hoje. Temos o dano da propriedade, como eu falei, temos também os diversos estatutos religiosos e sociais, né, englobados, que está em Êxodo 22, dos versos 18
até o verso 31. Sobre a justiça para todos os homens, no sentido de igualdade entre todos os homens, Êxodo 23, do verso 1 a 9. As festas sagradas, embora não são as mesmas que nós vamos ver em Levíticos 23, que lá nós temos todas as festas sagradas, que daria cerca de 7 meses na vida do povo, mas as 3 principais festas sagradas, né, que está no capítulo 23, então, verso 10 a 19. E no capítulo 23, dos versos 20 até o 33, traz uma conclusão exortativa, lembrando que esse povo vai entrar para a terra da promessa agora, né? E eles têm que viver, né, sobre aquilo que Deus estabeleceu como aliança na vida desse povo, agora de forma fixa, mas vivendo, né? Não uma nação aquém, mas uma nação diante de Deus. Então a aliança constitui o quê? O contexto de todas as leis encontradas, então, nesses 3 capítulos que nós estamos vendo. Capítulo 20 até o capítulo 23. As leis são, então, de caráter tanto religioso como civil. Por quê? Não é como dos povos vizinhos, do profano, né, do secular, mas aqui tudo é sagrado perante Deus, né, nesse sentido, né? Toda lei civil, toda lei religiosa e toda lei que nós vamos ter depois também cerimonial, vai ter tudo um caráter diante de um Deus que é santo e quer que esse povo viva de forma santa na sua inteireza. Então, esse livro da aliança ele vai iniciar e terminar insistindo que Israel deve cultuar somente a Deus. E a maneira de cultuar a Deus é dada pelo próprio Deus, não é pelo gosto do povo, não é pela vontade do povo, não é por aquilo que o povo acha, não tem achismo nesse momento aqui, é Deus quem indica como ele quer ser adorado. Quer olhar bem claro isso? Vai para Êxodo capítulo 20, o verso 22 até o verso 26. E depois para o capítulo 23, do verso 20 até o verso 33, que você vai enxergar essa questão, né? Que Deus é que dá todas as normas, todas as diretrizes, até mesmo de como deve ser o seu culto, né, perante esse povo, para que esse povo possa vir na presença de Deus da forma que Deus assim o quer. Então é perante o seu santuário, mais perto de todo caso, né, é onde acontece todas as coisas, do santuário. Né, o santuário é o centro. Né, ali até mesmo os julgamentos vão ser colocados naquele momento. Né, Êxodo 21, verso 6 e verso 22, em Êxodo 22, verso 8 e 9, e em Êxodo 22, verso 27. Vemos aqui o quê? Que o Senhor da Aliança, então, está preocupado com todo o setor da vida, onde não vemos aqui uma distinção entre lei religiosa, lei civil, né, mas nós vemos aqui a vontade de Deus, né, a vontade de Deus que está expresso nos mandamentos acerca da forma como esse povo deve se portar na sua presença em culto diante de Deus. E também aqueles que é referente o quê? A essa vida social que esse povo deve ter, a vida entre eles, né, que deve ser regido também diante do quê? Diante daquilo que Deus quer para a vida do seu povo. Então nós temos aqui, não vemos sagrado e profano, nós temos aqui tudo é sagrado na presença de Deus. Também vemos o quê? Vemos que Deus quer um culto puro. E ele quer um culto puro de um povo diante dele. Esse povo tem que estar de forma pura também na presença de Deus. No capítulo 22, verso 20, ele diz assim: quem sacrificar aos deuses e não somente ao Senhor será destruído. Por quê? Porque só a Deus o culto deve ser dado. Não venham, é o que Deus está dizendo aqui, não venham inventar deuses para estar querendo agradar a si próprio. É só diante de Deus. E quem dá a regra é o próprio Deus. O culto é exclusivo a Ele. E o culto é exclusivo a Ele aonde? Em lugares determinados por Ele também. É Ele que vai dizer.
né? Nós temos hoje uma forma interpretativa meia polemizada que a gente pode ter no nosso contexto quando nós pegamos aquela expressão que Deus fala que Deus não habita em lugares feitos por mãos humanas, né? Nós temos que entender isso neste contexto. Claro que Deus não aceita nada que venha de desejo humano, mas quem dá toda a regra não é Deus? Se Deus dá toda a regra, Ele é o arquiteto, Ele é aquele que planeja, Ele que dá a planta para os seus filhos construírem. Então ali não é mãos humanas, ali é Deus usando, e Deus faz o que ainda? Depois a gente vê isso acontecendo quando o tabernáculo está sendo construído, né? Aqueles cujo Espírito de Deus vem sobre eles para fazer, né, tudo aquilo que Deus pede. Então não é meramente mãos humanas, mas é o desejo de Deus para aquele lugar determinado que Deus escolheu para si. Então, ali Deus quer estar, sim, né, de forma exclusiva perante o seu povo. Precisamos olhar para isso para nós não vivermos o relaxamento hoje que nós temos em relação a essas coisas, usando como pano de fundo que Deus não habita em lugares feitos por mãos humanas. Ok? Para Deus é tudo divino. Então, se é divino e é Deus que coloca no coração do povo para aquilo, então aquilo é divino, aquilo vem de Deus. Precisamos olhar dessa forma. Um culto exclusivo ao Senhor em lugares determinados, onde somente nesses lugares, então, seria realizado o quê? O culto ao Senhor. Continua o verso 24 do capítulo 20, desculpa, verso 24, ele vai dizer bem assim: um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Né? Quando está falando sobre leis acerca dos altares, construído por homens? Sim. Determinado por Deus? Sim. E é ali que Deus vai estar na vida do seu povo? Sim. Olhemos para as bases, para depois nós não chegarmos lá na frente, né, tirando aquilo que Deus colocou para a vida do seu povo. Culto puro também excluía a idolatria e o culto a outros deuses. Né? Nós vemos isso desde Gênesis 20, verso 23, Gênesis 22, verso 20, Êxodo, desculpa, irmãos. Êxodo 20, 23, Êxodo 20, 22, verso 20, Êxodo 23, versos 13, versos 24, verso 25, verso 32 e verso 33, né, que fala exclusivamente que Deus quer um culto puro na sua presença. Idolatria, outros deuses, ele não aceita nesse momento, e nem cultos feitos por desejos humanos, né, que se torna também uma forma de idolatria, né, levar o eu, né, que é o que eu quero, e Deus vai ter que se agradar daquilo que eu quero. Tudo que nós colocamos entre nós e Deus, que não veio da sua vontade, se torna um ídolo para nós. Então nós temos que olhar para isso também, e era isso que Deus já estava ensinando para o seu povo, para o contexto daquele povo que seria a sua igreja. Então Deus exclui o quê? Esse tipo de culto que não seja da sua vontade. E ele exclui também as diversas práticas relacionadas com o culto pagão. Né? Aquela prática pagão ou mundana não pode adentrar dentro do culto a Deus. Né? E Deus traz como parâmetro aqui quem? Os cananeus. Os cananeus e a forma imoral, né? A forma que o povo gostava, né? Porque os deuses eram manipulados pelos cananeus, os deuses eram feitos segundo a vontade dos cananeus, então o culto era segundo a vontade dos cananeus, né? E os deuses tinham que estar, né, submisso a esse paganismo, a essa idolatria, a essa imoralidade. É dessa forma que Deus fala, esse tipo de culto eu não aceito.
né? Deus não aceita invencionices humanas para estar diante dele, e nem cultos travestidos de santidade, mas que traz o mundo para dentro desse momento diante do povo de Deus. Êxodo capítulo 20, verso 25 e 26, ele diz assim: se me levantares um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas, pois se sobre ele manejar a tua ferramenta, profaná-los-á. Nem subirás por degrau ao teu altar, para que a tua nudez não seja ali exposta. Deus dando orientação que não era conforme o que pensava o homem, né? Ou de forma relaxada o culto a Deus. Está nesses versos. No capítulo 22, verso 18 a 20, ele vai dizer assim: a feiticeira não deixarás viver. Quem tiver coito com animal será morto. Quem sacrificar aos deuses e não somente ao Senhor será destruído. E seguindo em diante aqui, nós vamos ter sobre as leis civis e religiosas, Deus colocando, né, parâmetros. No capítulo 23 ainda, nos versos 19 a seguir, ele vai continuar falando sobre essas questões. Né? As primícias dos frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus, não cozerás o cabrito no leite da sua própria madre. Então ele vai mostrando, né, coisas que esse povo deve viver, e coisas que estão relacionadas com o culto e com a vida normal do povo. Por quê? Primícias do fruto trará a casa do Senhor. Primícias aqui são as dízimas, né? São os primeiros frutos na casa de Deus, seriam os dízimos ao Senhor, né? A casa do Senhor. Mas ele põe junto com isso: não cozerás o cabrito com o leite da sua própria mãe. Coisas da vida comum desse povo. Por quê? Deus está mostrando o quê? Profano e sagrado não existe, tudo é sagrado na presença dele, e tudo tem que ser de acordo com a sua vontade. Em primeiro lugar, o que Deus quer. Não é o que eu quero e que Deus deve se submeter. É o que Deus quer, e eu devo estar o quê? Nessa aliança, nesse pacto, vivendo de forma fiel ao nosso Deus. O culto puro é assunto, né, nesse contexto todo que nós temos do capítulo 20 ao 23. E no capítulo 22, dos versos 28 a 31, principalmente, nós vamos ter de forma mais acentuada essa questão. E ele diz assim: contra Deus não blasfemarás, nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo. Não tardarás de trazer ofertas do melhor das tuas ceifas e das tuas vinhas. O primogênito dos teus filhos me darás. Da mesma sorte farás com os teus bois e com as tuas ovelhas. 7 dias ficará a cria com a mãe, e ao 8º dia madarás. Ser-me-eis homens consagrados, porquanto não comereis carne dilacerada no campo. Deixá-la-eis para os cães. Né? Então nós temos aqui que o culto a Deus é um assunto de forma plena. Né? E culto a Deus aqui não é só naquele momento. Vocês podem ver nos versos 28 a 31 aqui que está no contexto de vida social, né? De vida comum, né? Do dia a dia também. Mas tudo é culto perante Deus, e é isso que nós precisamos entender aqui. E é sobre isso que Deus está falando aqui ao seu povo. Né? Isso, inclusive, diz aqui o respeito a quem? Aos seus líderes, que recebem a autoridade de Deus para estar à frente. Né? Não amaldiçoarás, não blasfemarás o nome de Deus, e nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo. Por quê? Porque foi Deus quem os colocou perante a esse povo com autoridade. Então nós precisamos olhar para isso. Quando vivemos também respeitosamente os líderes e líderes levantados por Deus, nós estamos em culto diante de Deus também, dando essa expressão ao Senhor. 3 vezes por ano, o povo também deveria prestar o culto puro ao Senhor, que está então lá no capítulo 23, a partir do verso de número 12 até o verso de 33. Né, que vai falar do Shabat e das 3 festas que nós temos diante de Deus. Então nós temos que olhar também
para esse momento. Shabat é um dia em 7 para descanso, e as 3 festas principais, né, que esse povo tinha, lembrando que não eram só essas 3, mas eram 7 as festas que esse povo tinha durante todo o ano na presença de Deus. Mas essas eram as mais acentuadas na vida desse povo, que eles tinham que fazer o quê? Ir até o templo, ir até o lugar que Deus preparou para estar ali na presença de Deus. Essas 3 festas anuais de Israel exigia o quê? Exigia desse povo uma peregrinação. Não importa onde esse povo estivesse, eles tinham que ir para o santuário, né? Eles tinham que ir na presença de Deus. Olha o que diz o verso 17 do capítulo 23. 3 vezes no ano todo homem aparecerá diante do Senhor Deus, né? Estará aonde? No lugar que Deus escolheu para ali eles cultuarem a Deus. Quais eram essas festas? Páscoa, que está na semana dos pães asmos, lembrando que a festa dos pães asmos, onde temos a refeição pascal, né, que era o início da safra da cevada, né, final de abril, início de maio, onde eles comemoravam também o êxodo. Então nós temos aqui uma questão da sociedade naquele momento, né, deles, do povo, mas lembrando sempre que Deus está por trás de todas essas questões. Se Páscoa ou a refeição pascual na festa dos pães asmos era pedido por Deus, quando encerrava a safra, porque na Páscoa era o início da safra, no fim da safra, que chegava lá por mês de junho, né, da safra de cereais, esse povo tinha que ir novamente ao lugar que Deus escolheu, onde era o seu tabernáculo, ou futuramente o templo, para ali também prestar culto a Deus na festa de Pentecostes, ou seja, 7 semanas depois da Páscoa, por isso Pentecostes, que vem dessa contagem de 7 semanas. Também era por isso que era chamada também Pentecostes de festas das semanas, que está no verso 23 de Êxodo, no capítulo 23 de Êxodo, verso 16. E por último, a terceira festa não era no fim da safra dos cereais, mas no fim da última safra que esse povo tinha, né? Porque nós temos aqui um ciclo agrário desse povo, né? Que era em setembro, né? Então começava lá em abril e passava para junho e depois terminava em setembro. Lembrando então o quê? O fim da última safra, que é a festa dos tabernáculos. Por que tabernáculos? Porque lembrava do período que Israel habitava no deserto em tendas, né, que está no capítulo 23, verso 19. Né? Então, por isso Deus pede essas 3 festas, para que esse povo lembre durante todo o tempo da vida deles, em todo o ano, tudo que eles vivem por ação de graças a Deus. Né? Eles vivem porque Deus proporcionou isso na vida deles. Então, eles têm que estar em gratidão diante do Senhor. Esse culto puro é uma exigência, então, nesse livro, que é conhecido como o livro da aliança, que nós vimos inicialmente. E as leis, então, trazem instruções para a justiça, para a igualdade de todos e para que também esse povo possa estar na presença de Deus. Igualdade, inclusive, a quem? Aos inocentes que se defendem, até mesmo aqueles que vão se defender, que se acham inocentes, Êxodo 22, capítulo 2. E também ao ladrão, ele também tem, né, o direito de defesa, que está em Êxodo 22, verso 3, aonde o juiz, né, e esse juiz, vamos lembrar, é trazido por Deus, né, e ele tem que ser fiel, né, diante de Deus, ele deve zelar, então, pela justiça diante da sociedade, justiça diante de um Deus que é justo. Né? Então, dessa forma que deve estar a legislação desse povo. Então, um juiz sempre vai enfrentar tentações, porque ele é humano. Às vezes ele vai querer ser parcial, ou para o pobre ou para o rico. Né? E Êxodo denuncia isso, capítulo 23, verso 3 e verso de número 6. Às vezes ele vai querer oprimir o forasteiro, né, em razão do seu próprio povo, e ele não pode ser dessa forma, ele tem que ser aquele que
zela pela justiça, ele tem que ser imparcial, né? Mas às vezes ele pode enfrentar essa tentação de oprimir o forasteiro. Por isso que também está na legislação, verso 9 de Êxodo 23, fala sobre isso. Às vezes ele pode aceitar falso testemunho, e Êxodo 23, verso 7 mostra isso. Às vezes ele pode querer receber suborno. O verso 8 vai mostrar aí que isso é uma tentação diante do juiz. Mas o juiz tem que entender o quê? Que ele está diante de um Deus que é justo, e Deus o colocou ali para exercer a justiça. E a justiça diante das leis que Deus instituiu para a vida do seu povo. Em qualquer sociedade, quem será mais frequentemente injustiçado vão ser os fracos, por causa dessa tentação do juiz em relação aos mais poderosos. Assim, então, é com os fracos que Deus está especialmente preocupado, sendo protetor deles. Êxodo 22, verso 23. Mas quem são esses fracos? Quem são esses mais injustiçados? Naquele momento, para aquela cultura, naquele povo, o forasteiro, a viúva, o órfão e aquele que se empobreceu e se tornou devedor. São esses que precisam ser defendidos, né, de uma forma igualitária, e essa defesa tem que ser lembrado que Deus os defende, Êxodo 22, do verso 21 a 27. Há também outros, né, como as virgens que vão ser seduzidas, né, e quando as virgens são seduzidas, o sedutor também tem que se responsabilizar em cima disso, Êxodo 22, verso 16 a 17. Os depositários, né, quando há aí o empobrecimento, a pessoa cai em dívida, né? Êxodo capítulo 22, versos 7 a 15, e aquele que involuntariamente matar o outro, né? De forma acidental, de forma involuntária, ou para salvaguardar a sua própria vida, né, em defesa própria, Êxodo capítulo 21, verso 13. E por fim, o escravo que é encarado como propriedade, Êxodo 21, verso 21 também. Mas o escravo, muito mais do que propriedade, é lembrado nas leis de Deus que ele é um ser humano. Ele tem direitos, e os seus direitos precisam ser respeitados. E isso está na legislação nesse momento, Êxodo 21, verso 26 e 27. E ele é governado pelas mesmas leis que governam o homem livre. Não há diferença entre ambos, né? Há igualdade. Você pode ir lá em Êxodo 21, verso 12 a 36, e depois no capítulo 22, verso 16 a 17. São justamente esses, fracos, inclusive até nesse momento entre os animais, né, e a própria terra, que são beneficiados então pelas leis acerca do quê? Do ano sétimo, ou do ano de descanso sabático, o sétimo ano, o ano jubileu e por aí vai, né, que nós vamos ver presente em Êxodo 23, verso 10, verso 11, e o Shabat diário, né, semanal, desculpa, Êxodo 23, verso 12 e 13. Né, porque a cada 7 anos nós temos aqueles que endividaram, aqueles que se tornaram escravos por causa do endividamento, né, que eles têm então a sua liberdade de volta, ele tem os seus bens de volta, ele tem os seus animais de volta, e assim que a lei vai fazendo o quê? Um povo igualitário, né? É isso que Deus queria para a vida do seu povo. Por isso que a vida dos fracos também deve ser preocupação do povo de Deus. Por quê? Israel sabia o que era ser estrangeiro, ele já foi estrangeiro, e isso traz lembrança. Capítulo 22, Deus lembra eles, né, em Êxodo. No capítulo 23, verso 9, Deus lembra esse povo que eles já foram estrangeiros. E lembra o quê? Que enquanto eles estavam estrangeiros, o Senhor foi misericordioso com seu povo. Êxodo 22, verso 27. E a aliança, então, do Senhor exclui toda exploração dentro da comunidade. Êxodo 22, capítulo 22, verso 25. Não há como ter uma sociedade explorada. Ela teria que ser igualitária, né? Ter tudo em comum. Né? Essa é a expressão mais exata que nós vamos ver lá na igreja primitiva, nos seus primórdios, que depois também voltou a não viver
aquilo que Deus pedia. O que a igreja primitiva faz é o que Deus instituiu para o povo no passado, né? Mas depois também, né, devido ao ser humano se distanciar de Deus novamente e até mesmo distanciar-se da sua palavra, né, e viver mais a si próprio, o seu próprio ego, né, nós vamos ter novamente esse distanciamento que nós vemos hoje no nosso dia a dia, né, de forma lamentável ainda, dentro do contexto da Igreja de Jesus Cristo, onde deveria ter o quê? Igualdade entre todos, auxílio entre todos, ajuda entre todos, para que todos pudessem viver bem sobre a face da terra. Isso estava na aliança. A aliança é condicional ou incondicional? A Israel é prometido sem condição alguma um papel especial na história da salvação, né? Sem condição alguma, mas ao mesmo tempo o povo é colocado debaixo de certas condições que o Senhor exige desse povo para obediência a Ele. E da sua obediência depende então de forma especial a posse e a bênção da terra para todos, né? Onde a terra refere-se então à vida humana sobre a face da terra. Você pode ir em Deuteronômio 7 que você vai ver sobre essa questão. A conquista da terra seria lenta. Êxodo 23, verso 29 e 30 já diz isso, mas ela seria completa, né? Desde o Mar de Juncos, né, que nós conhecemos como Mar Vermelho, até o Mar dos Filisteus, que é o Mar Mediterrâneo, desde o deserto do sul até o rio Eufrates, que está no norte, a posse seria para Israel, se Israel vivesse de forma obediente a Deus, né? Trazendo todo esse contexto para nós, né, desse livro da aliança para nós, como nós temos vivido também como igreja essa realidade diante de um Deus santo, diante de um Deus justo, diante de um Deus que abençoa todos e quer igualdade na vida de todos, diante de um Deus que coloca um local onde Ele quer ser lembrado, o seu nome, né, que embora mãos humanas fizeram, foi por vontade de Deus, foi desejo de Deus, foi Deus que colocou no coração, então aquilo deve ser preservado como algo de Deus também para a vida desse povo, né? Como nós temos vivido dessa forma, como que nós nos vemos nesse local que Deus nos coloca para adorar de forma comunitária, né? Se nós santificamos de fato esse local, vivemos de forma santa nesse local, ou se nós às vezes profanamos esse local porque nós ainda vivemos o santo e o profano. Não existe santo e profano, não existe secular e sagrado, existe tudo sagrado, porque nós somos um povo diante de um Deus que é santo e que pede que nós vivamos também em santidade aqui na face da terra. Algo que nós temos que analisar. Por isso, o livro de Êxodo é um livro bom para nós pensarmos a realidade nossa hoje, né? E nós vamos prosseguir. Próximo vídeo, né, ainda nessa segunda parte, nós vamos ver sobre a confirmação da aliança, que está em Êxodo capítulo 24. Ainda esse povo peregrinando, mas confirmando viver tudo isso que nós vimos de forma resumida aqui. Mas é bom que você vá para todos os textos, né, que eu citei, ou ler de forma presente do capítulo 20 ao 23, tudo para você analisar hoje, diante desse Deus que está falando com o seu povo naquele momento, para nós vermos como nós estamos vivendo na presença de Deus. Eu quero encerrar só com a leitura de Lucas, capítulo 6, verso 20. Até o 23, que mostra para nós aqui sobre as bem-aventuranças. Vou ler aqui porque em Mateus é muito maior. Depois pode ir em Mateus 5 para ver. Então, olhando eles para os seus discípulos, disse-lhe: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, os que agora tende fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, os que agora chorais, porque haveis de rir.
Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia, exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois dessa forma procederam seus pais com os seus profetas. Então nós olhamos aqui que se nós vivermos de acordo com a vontade de Deus, nós vamos ser muito felizes, mesmo num contexto de perseguição, mesmo num contexto ruim, né, perante nós. Nós vamos viver de forma feliz sobre a face da terra. Né? Dessa forma, então, que Deus queria, por isso ele trouxe todos esses regramentos para a vida do seu povo e que nós, de certa forma, também negligenciamos no dia de hoje. Espero que compreenda, faça uma análise em tudo isso e veja a eclesia hoje em tudo isso, né? Porque a igreja começa lá, não começa aqui. Né? Por mais que Jesus fale, eu vou edificar a minha igreja, seu povo, né? Jesus tinha o quê? Jesus veio para cumprir todo isso que o Velho Testamento traz. E Jesus mostrou que ele viveria, né, dessa forma aqui na face da terra através de nós, né, porque nós somos a sua igreja aqui, nós vivemos aqui na face da terra. Para que as pessoas vejam Cristo, vão ter que ver a nós, né, e ver que nós somos chamados de cristãos, né, porque nós vivemos Cristo. Né, e vivemos Cristo diante de um Deus todo-poderoso, que é santo e quer que nós vivamos de forma santa. Vamos entender isso para a glória dele. Forte abraço desse irmão em Cristo. Prosseguiremos o próximo vídeo, vídeo de número 19, então, falando sobre essa confirmação da aliança. Até lá, fica com Deus.